Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre um tema que eu, como idosa, pelo menos aqui no Brasil, que é a partir dos 60, em outros países é a partir de 65. Então eu tenho estado a refletir sobre isso. Como que o mundo está vendo o idoso e como que a Bíblia vê. Então, nesses tempos de pandemia, a vida do idoso ela está em um risco mais evidente. A gente acompanhou aí pelas mídias, pela TV, que a Itália, a Suécia e outros países estão escolhendo quem deve viver e quem deve morrer. Daí eu fiquei pensando e quis compartilhar com vocês a respeito do envelhecer, do ser idoso. Então a primeira pergunta que eu faço, que aliás foi a pergunta da Sara, mulher de Abraão, ela falou assim: terei ainda deleite depois de ter envelhecido? Será que as pessoas idosas, elas não têm mais vida, elas não têm mais alegria, elas não precisam mais de nada? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Então, de novo, vamos lá repetir o versículo que eu li, que está lá em Gênesis 18:12. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesmo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Que contexto era esse? Ela e Abrão, ela deveria ter uns 75 anos, Abrão 100 anos, e um anjo disse a ela que ela daria à luz. E ela se riu, ela falou: é impossível, como assim? Eu já não sou mais moça, não tenho nem o costume das mulheres, como assim? E a Bíblia mostra que nasceu Isaac, que ela foi mãe. Então, ela teve essa alegria de ser mãe, de amamentar, que a gente imagina. Então, essa passagem, alegrou meu coração, porque é possível ser feliz, é possível realizar sonhos, os sonhos continuam, as pessoas não... A gente, porque já viveu bastante, não quer dizer que não tem mais o que viver. Então vamos a um outro versículo que também dá muita esperança, muita alegria para nós. Está lá em Jeremias 31:13, diz assim: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Então veja bem, aqui está nos falando que ainda haverá alegria e que a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Ou seja, aqui a gente observa, é um costume judaico, eles não segregam por idade. Nas comunidades estão os novos, os adultos e os velhos juntamente. Então, é diferente, que a comunidade cristã, muitas vezes, ela tem o costume de fazer o culto das crianças, a parte dos adultos, os velhos também é meio separado. Mas Jeremias nos mostra que, biblicamente, conjuntamente, novos e velhos, e que o Senhor tem uma promessa de tornar o nosso pranto em alegria e ser consolados, e nos dará alegria em lugar de tristeza, e é um consolo, é uma alegria. Agora vamos ver algumas características práticas que a gente pode ver da velhice. Aqui, a mais importante que eu achei é que ainda é possível a tomada de decisões.
E hoje a gente vê a maioria dos governos, a maioria dos líderes já ultrapassaram 60 anos. São poucos, tipo o do Canadá, da França, mas de um modo geral, praticamente todas as lideranças mundiais ultrapassaram os 60 anos. Então nós não somos descartáveis. Eu quis ressaltar aqui no que eu achei mais importante, é 1 Crônicas 23:1, que diz assim: sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Então, quer dizer, ele estava lá, o reinado dele já, ele estava velho, entrado em dias. E aí aconteceu uma outra situação, porque no reino dele, Absalão, o filho dele, quis depô-lo, inclusive enviou o exército, né, para matar o próprio pai. Então, a Bíblia, como eu digo, ela não é uma história de carochinha, uma história que só conta as coisas boas. Não, ela relata a história do homem na terra, tanto as coisas boas quanto as ruins, para que você escolha, para que você saiba, compreenda o que é o homem, qual é a história deste homem. Então aqui o outro filho de Davi também reivindicou o reino para ele. Mas aí Davi, sendo já velho, o que ele fez? Ele foi e colocou seu filho como rei. Então há todo um procedimento, um protocolo, ele chamou o sacerdote, ungiu a Salomão, fê-lo montar na mula branca dele. Então vários protocolos foram seguidos e o Davi deixou um rei. Ele não esperou morrer para haver aquela disputa e quem será que é o rei, tantos filhos para lá para cá. Não, havia uma promessa sobre Salomão e Davi cumpriu. Então, já entrado em dias, ele tomou decisões importantes. Então, e como eu já falei, líderes idosos estão tomando decisões importantes. Agora, alguns detalhes. Por exemplo, há uma, tipo assim, como eu falei no começo, né, alguns países idoso é considerado acima de 60, em outros acima de 65, agora para as companhias aéreas você tem que ser acima de 80. Aí eu peguei um versículo que fala, que ratifica essa questão de 80 aqui, ó. 2 Samuel 19:32 diz assim: e era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Então, é apenas um detalhe, né? Que a Bíblia aqui considerou muito velho a idade de 80 anos. Outro detalhe interessante, está lá em 1 de Reis 1:1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então, sentir mais frio do que o normal é comum aos idosos. Eu me lembro do meu amado avô Mateus, ele morreu com 95 anos e ele sentia frio na cabeça, no pescoço e nos pés, que são as extremidades, os lugares comuns de ter frio, e nós devemos sempre manter aquecidas essas partes. Mas eu me lembro disso, então vamos nos lembrar também dos nossos idosos, dos nossos pais, avós, e saber que eles sentem um pouquinho mais de frio do que o normal. Outra característica que hoje em dia não é muito notado, eu mesmo tenho, eu não sigo essa regra, assim, aparentemente, mas olha só, lá no Salmo 71:18 diz assim: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então esse versículo aqui nos fala duas coisas. Uma é um detalhe prático, que é velho de cabelo branco. Hoje em dia não aparece muito, como eu disse, eu pinto os meus cabelos, mas se não os pintasse, ia ficar branquinho. Então, uma das características do velho é ter cabelo branco. Mas, olha aqui que interessante a segunda parte do versículo.
Não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então há uma responsabilidade dos idosos, sim, em preparar a nova geração, em transmitir os seus conhecimentos, né? É claro que tem que haver público, né? As pessoas têm que querer, mas hoje em dia, com esses recursos da internet, você disponibiliza. Se as pessoas vão ver ou não, fica assim, né? É uma escolha de cada um, mas é uma responsabilidade dos idosos repassar aquilo que eles têm aprendido, aquilo que eles têm recebido da parte do Senhor. Agora, voltando um pouquinho àquela conversa inicial sobre a postura que muitas nações estão tomando em relação aos velhos, e eu queria ressaltar aqui o que Moisés fez lá em Êxodo 10:9. Diz assim: e Moisés disse: havemos de ir com nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. O que diz aqui? Ele não deixou ninguém para trás. Ele não olhou assim, esse caminho vai ser muito difícil, os velhos não vão ter condição de ir, a gente vai andar, vai ter muito obstáculo, vamos para o deserto. Não, foi todo mundo junto. Isso é extremamente precioso, isso é extraordinário. Então nós temos um modelo a seguir, não deixar para trás os velhos. Então, Moisés, diante daquele mega desafio, né, diz que eram 600 homens, as mulheres e as crianças não eram contadas, mas estima-se que 3 milhões de pessoas saíram do Egito naquela oportunidade. Então, ele não pensou na dificuldade. Não, velho não vai dar para andar, então nós não vamos levar os velhos. E eu até entendo que algumas atitudes tendem a proteger, mas há limites aí que devemos pensar. Agora, como eu disse também, a Bíblia não conta só as coisas boas, ela fala os fatos. E aqui eu queria mostrar que nem sempre os idosos eram respeitados. Então, também havia desrespeito a idosos. Então, em Deuteronômio 28:50 diz assim: nação feroz de rosto, que não respeita o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Aqui está se falando de conquistas, né, e de situações que Israel iria passar. Então eles seriam dominados por uma nação feroz que não respeitaria o velho. Então, em várias oportunidades, os velhos não foram respeitados. Também em 2 Crônicas 22:1 diz assim: e os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então era comum, essa tropa que veio aí com os árabes matou todos os mais velhos. Então, vamos dizer, esse procedimento de falar assim, se tiver um jovem ou velho, escolha o jovem para salvar a vida, deixa o velho morrer, é uma coisa antiga, infelizmente é antigo. E aqui mostra o caso que todos os mais velhos tinham sido mortos por aquela tropa. Também Isaías, no versículo 47, no capítulo 47, versículo 6, diz assim: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão, porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. Aqui é Isaías contando a história, né, que por causa do pecado de Israel, Israel foi feito prisioneiro, mas aqui Deus está falando, puxa vida, eu os coloquei na sua mão e vocês não tiveram misericórdia, fizeram pesado jugo sobre os mais velhos. Então a história mostra que os mais velhos já foram sim maltratados.
Em Lamentações 4,16 diz assim: a face indignada do Senhor os espalhou, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Então, mais uma situação. E por último, essa questão do desrespeito, né? Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Está lá em João 21,18. E andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Aqui é Jesus falando a respeito de Pedro, né? E a tradição conta que ele ficou cego e tinha uma criança que o levava, o guiava, uma criança ou jovem, não sei. E essa pessoa levava para onde ele não queria. Então, realmente, algumas características que o idoso, às vezes, está mais fragilizado e depende de outras pessoas. Mas, às vezes, as passagens aqui dizendo que eles não eram respeitados, não é uma passagem para aprovar esse procedimento, mas sim houve juízo da parte de Deus porque não tiveram misericórdia, não cuidaram dos idosos. Bom, e qual que seria o futuro do idoso? Em Joel 2,28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, há futuro para jovens, para velhos. Então, há um porvir, há esperança. Também Zacarias 8,4 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Então, Jerusalém foi destruída várias vezes, e aqui Zacarias está tendo uma visão de que ainda haveria. E eu particularmente tive essa oportunidade. A primeira vez que eu fui a Jerusalém, dentro da cidade antiga, eu estava numa praça e estava lá muitos velhos, muitas crianças brincando. Então foi o cumprimento dessa profecia. E Atos 2,17 também confirma a profecia de Joel 28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então eu quero ressaltar isso aí. Os idosos que estiverem me ouvindo, anime-se a futuro, a alegria, a deleite, a sonhos para serem sonhados. E hoje, eu queria ressaltar um versículo a mais do Novo Testamento, que está lá em Tito 2,2, que diz: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E também um versículo antigo, que está lá em Eclesiastes 4,13, que diz: melhor a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Então, a exortação para os idosos também. Eles não podem, tipo assim, não estou nem aí para mais nada. Não se deixar exortar é aquela pessoa que não liga mais para nada. Qualquer coisa, qualquer conselho, a pessoa não quer saber. Então, há uma exortação para o velho também, a futuro, a sonhos, a tudo, mas a gente deve se deixar exortar. E assim, eu queria finalizar com a passagem de Romanos 2,11, que diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, não há separação entre as pessoas, não deve haver, pelo menos. A gente pode até entender que em estado de guerra vai se preferir, né, acudir um jovem do que um velho. Mas isso não pode ser via de regra, isso não pode se institucionalizar entre nós, mesmo nessa situação de pandemia. Porque já antes, em Deuteronômio 10,17, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Então, acepção é separação. Então vamos cuidar bem dos nossos velhinhos, vamos acalentá-los,
a gente não pode ir, estamos reclusos, mas vamos mandar mensagem, vamos de alguma maneira interagir mais com os nossos jovens. Que essa semana possamos, né, nos animar e ver que há sonhos, há projetos, há alegria para os idosos. E os jovens compartilhem com seus idosos. Em nome de Jesus, obrigada.